Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a você que nos assiste, votos de paz e bem. Então, como prometido, nós vamos concluir o capítulo 10, ou o 10º capítulo, que se intitula Não ao Rio Congelado. Muito bem, então, em concluindo esse capítulo, para melhor entendermos, vamos esquematizar o texto de Amedeo Centini, que lemos no capítulo passado, acrescentando comentários nossos. É sobre o tema do perdão, não é isso que nós estamos meditando? Então, ponto 1. O amor expresso no perdão gratuito e firmado na força da ressurreição de Cristo, o que significa que é uma graça, é o poder de Cristo. Se Cristo ressuscitou dos mortos, quanto mais a graça do perdão Ele pode nos conferir. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, esse amor expresso no perdão transforma o passado congelado em um presente que avança. Por vezes pode parecer que esse discurso é um pouco assim complicado, mas o que nós estamos martelando, estamos pensando muito e refletindo bastante, é que de fato eu posso me ancorar, eu posso ficar no passado. Aquilo que o pessoal gosta de chamar trauma, ou quando a gente diz eu nunca esqueço isso, a gente fica lá. E a nossa meditação está dizendo que a gente pode transformar o passado congelado em um presente que avança, então em vida nova. Agora eu estou vivendo, não é isso? Eu superei essa coisa que me aprisionava, essa falta de perdão que me aprisionava. Agora eu estou vivendo novamente. É isso, o presente que avança. O amor-perdão faz com que o passado seja inconcluso, exatamente, é inconcluso, ele continua dando vida, né? Isto é, que ainda não terminou, que não está fechado em algum dia lá longe, nem há alguns minutos atrás, mas que descongelado ainda passa. É uma história de vida que me traz vida agora. Bom, eu vou ler mais um ponto e depois a gente dá um exemplo interessante. No amor-perdão é possível recuperar o passado, é possível eu mesmo vivê-lo de uma forma nova, em uma vida mais elevada pelo poder da ressurreição que age concretamente em minha vida. Veja bem, não se trata de revivê-lo, mas de vivê-lo, uma vez que o passado, sendo inconcluso e estando aberto, pode ser feito presente e projetado para o futuro pelo amor-perdão. Não é que a gente vai repetir o passado, nós vamos viver o passado de uma forma nova e que está aberto para o presente. Então, um exemplo que eu ia dar, há alguns anos atrás, uma médica me disse, né, que o bebezinho, ou uma criança, né, pequenina, 3, 4 anos mais ou menos, o bebê mesmo, né, ele só tem duas formas, digamos assim, de pensar. Se minha mãe ou meu pai estão perto de mim, eles gostam de mim, eles me amam. Se eles se ausentam, eles não gostam de mim. Então, por vezes, alguém pode ter imaginado ou pensado, vamos dar um exemplo com o pai, que o pai não tenha gostado dele, ou gostado dela. Por quê? Porque meu pai sempre estava ausente. Então, a criança raciocina, ele não está perto de mim, ele não gosta. Portanto, você adulto, você pode pensar, não, meu pai gosta de mim, só que ele foi trabalhar ou ele teve que viajar, mas ele gosta de mim. Mas a criança não pensa assim. O primeiro raciocínio é que se está perto de mim, que se me aconchega, me abraça, me faz carinhos, gosta. Se não faz isso, não gosta. Então, essas situações nós somos chamados a rever
estas situações, esses juízos que nós fizemos, esses julgamentos que nós fizemos. Aí você diz, mas padre, como é que isso vai ser um presente vivo? É que de repente aquilo que você julgava uma traição a você, aquilo que você julgava um desprezo a você, vai se tornar até um motivo de louvor. Diz, ah não, meu pai, poxa, se sacrificou tanto por nós. Entendeu? É uma outra forma de pensar. Então aí nasce o louvor e o amor para com essa pessoa que você julgava uma pessoa má. Muito bem. No amor perdão é possível fazer o passado viver e dar-lhe um sentido, chamá-lo da morte à vida, ressuscitá-lo, transformando em uma vida nova e mais bela do que antes. Então, no amor perdão é possível sim o passado ganhar um sentido. No amor perdão é possível colocar-se diante do passado com postura criativa e livre, com raízes na misericórdia e na ressurreição de Jesus, como fez Santo Agostinho, uma postura criativa e uma postura livre perante o passado. Bom, vocês podem ver a história dos grandes homens, né, da igreja. Santo Agostinho, quando se lamentava, tardes te amei, né, Senhor, tardes te amei. Mas isso não o deixou um homem triste, né? Ele descobriu também o poder da graça, da misericórdia, né? Então ele se alegrou pelo poder da misericórdia, não ficou preso ao fato de não ter conhecido o Senhor antes, mas ele enalteceu o poder da graça de Cristo. O próprio São Paulo, não é isso? Que foi um perseguidor, e ele reconhece isso, eu sou o último dos apóstolos, como um aborto, eu persegui a igreja de Deus, é um passado terrível, né? Eu fiz isso, né? Fiz aquilo, é um passado horrível, mas ao mesmo tempo ele disse, quem vai me livrar desse corpo de morte, né? Graças sejam dadas ao Cristo Senhor. Então ele enaltece o poder da graça de Cristo que conquistou e tirou ele das trevas. Então é isso que nós estamos meditando, esse poder do amor-perdão, que é possível realmente não nos deixar aprisionados no passado e nos abrir um presente mais vicejante, vamos usar essa palavra, né? O amor-perdão não elimina o passado, nem faz esquecê-lo, mas descongela-o, abrindo processos e julgamentos. Aquilo que a gente já meditou no passado, abrindo processos e julgamentos. Vamos parar um pouquinho nessa palavra. Abrir processos e julgamentos, gente, é forte, porque nós fazemos um julgamento, não é isso? Nós fazemos um processo e depois damos o veredicto. Por exemplo, culpado. Por exemplo, traidor. Por exemplo, sem vergonha. Por exemplo, não presta. São todas sentenças que nós damos para alguém ou damos para nós mesmos. São julgamentos. E nós ficamos aprisionados a este julgamento. E quando você vai se olhar no espelho, você vai ver estes julgamentos sobre você. Ah, eu sou assim. Então nós somos chamados a reabrir processos e abrir julgamentos, sentenças que nós fizemos sobre nós e sobre os outros. Aí tem a consequência, né? Se é uma consequência boa, portanto, você faz, por exemplo, aquele julgamento que Cristo fez sobre a mulher, né? Jesus disse, levanta-te, vai em paz, não peques mais. Ela pecou, mas Jesus não condenou. Não, levanta-te e vai, não peques mais. Então essa mulher disse, poxa vida, eu agora... Alguém não me condenou, não é isso? Alguém não me condenou. Então eu não sou uma pessoa condenada. Quando ela foi olhar no espelho, vamos dizer, ela disse, olha, eu sou
Eu não sou uma pessoa condenada. Antes ela se olhava no espelho porque os outros condenavam a ela. Eu sou uma condenada. Agora não sou uma condenada. É consequências da gente fazer um novo julgamento também sobre nós mesmos. É um grande trabalho. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Vendo de uma forma nova o que aconteceu, o que nós e outras pessoas fizemos, modificando as sentenças de condenação que tínhamos feito sobre nós mesmos, sobre as pessoas e os acontecimentos. E sobre os acontecimentos é isso mesmo, às vezes a gente reclama demais porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo que poderia ter sido diferente. Eu poderia ter nascido em lugares diferentes, nascido de uma outra família. Toda a nossa história de vida. O amor-perdão tira o peso dos conflitos que se originam quando queremos esquecer nosso passado ou fazermos dele o nosso Senhor. Nós já vimos isso, né? Às vezes, nós nos relacionamos de uma maneira errada com o passado. Por vezes, querendo esquecê-lo. Outras vezes, dizendo, eu nasci assim, eu sou assim, serei sempre assim. Ou seja, o passado me domina. Duas formas erradas de considerar o passado, né? O amor-perdão, portanto, tira o peso dos conflitos. Conflitos são lutas, né? Que se originam porque eu não sei lidar bem com o meu passado. O amor-perdão tira a nossa vida da paralisia, do ponto morto, e nos leva a passar a primeira marcha, acelerar e ir em frente, livres do passado que antes nos prendia. Eu tenho na minha família uma história interessante. Tinha uma senhora que trabalhava na nossa casa e ela mais ou menos era jovem, acho que ela devia ter 18 anos, e a minha irmã devia ter 16 ou 14, e ela jogou uma barata nessa minha irmã e ficou por isso. Essa mulher, agora é uma senhora, né? Ela encontrou a minha irmã 25 anos depois, ou 30 anos depois. 30 anos. E a primeira coisa que ela fez foi, me perdoe. A minha irmã não lembrava mais. Foi, menina, aquela barata que eu te joguei. Em outras palavras, ela estava aprisionada durante 25 anos de um fato que aconteceu. Outros casos a gente entende, né? Eu conheci pessoas idosas que lembravam, quando eu tinha 12 anos, aquele fulano ali me alcaguetou, me dedurou, mas ele falava mesmo com ressentimento. Tá bom, pela misericórdia de Deus, né? A nossa humanidade, mas poderia ter sido melhor, né? Do que guardar por 60 anos, 70 anos, uma coisa dessa. Mas é a natureza humana, se a gente não cuida, a gente fica aprisionado ao passado. Muito bem, meus irmãos e irmãs, então o dever de casa é Mateus 5, versículos de 38 a 48, tá bom? A gente fazer o exercício com as pessoas que passaram pela nossa vida e que nós estamos aprisionados de maneira negativa a essas pessoas, primeiro, né? Depois, para nós que somos casados, celibatários, consagrados, né? E às vezes a gente se decepciona com a vida comunitária. Também nós somos chamados a meditar, portanto, Mateus 5, 38 e 48, a fim de nós nos tornarmos uma pessoa livre, né? O Senhor nos chamou para a liberdade, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida é abundância, não podemos viver aprisionados assim. Portanto, eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade, não é isso? Em relação ao seu passado.
em relação a esse rio da vida, para que esse rio não fique congelado. Depende de sua atitude com relação aos acontecimentos, sentimentos, relacionamentos, alegrias, dores, feridas já sofridas. Como nós lidamos com isso é responsabilidade nossa, tá bom? Depende de sua atitude amorosa de fazer memória e de reconstruí-lo no amor, perdão, de reorganizá-lo em vista ao amor, na ordem do amor. Depende ainda de sua fé, da qual Deus precisa, como precisou da declaração de fé de Marta para ressuscitar Lázaro. Vocês sabem, né? Marta disse, eu creio, Senhor. E depois Jesus ressuscitou Lázaro, para dizer que esse processo também depende de nossa fé. Que Deus nos abençoe também neste dia, nos abençoe para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.